tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando para falar de um assunto ligado a fronteiras virtuais. Talvez eu devesse chamar fronteiras digitais. Eu não sei qual o nome, eu sei que o nome é guerra cibernética. Seriam disputas e invasões de portais, de sites de instituições e etc., por parte de governos ou por parte de partes de companhias contra outras companhias, isso em territórios, vamos chamar assim, físicos diferentes. Então, vamos partir primeiro para uma definição genérica de guerra cibernética, para depois nós darmos números mais atualizados. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, deixar seu comentário e assinar o canal se você for novo por aqui. Bom, na era digital, um conflito invisível chamado guerra cibernética. Uma guerra cibernética, ou chamada ciberguerra também, é algo que consiste em ataques digitais por estados, grupos organizados ou indivíduos, hackers, para danificar sistemas computacionais, redes de infraestruturas críticas, roubar dados sensíveis ou desestabilizar um adversário. Por que é chamado de guerra? Por causa desses motivos todos, são ataques. E por que a gente está falando que são grupos contra estados, indivíduos contra estados? Porque existe um objetivo de um estado ou de um grupo de desestabilizar um outro estado. Então é uma coisa de guerra de países ou de grupo contra países, né? Se você tem um país que tem um grupo lá dentro que é contra o governo, ele pode fazer um ataque. Ou a guerra que existe comercial entre dois países pode sofrer um ataque parte a parte. Esses ataques eles podem ter objetivos políticos, pode ter objetivos econômicos ou até objetivos militares, se estiver havendo uma guerra por debaixo dos panos. Muitas vezes ocorrem sem declaração formal de guerra. Funciona como se fosse uma espionagem. Mas é um ataque porque o espião, ao entrar em estruturas secretas de outros países, ele pode descobrir coisas e trazer para si ou se preparar para eventuais atos no futuro. Mas, hoje em dia, se esse hacker consegue entrar, esse espião consegue entrar lá para dentro de um sistema, ele pode tentar alterar o sistema. E isso seria o suficiente para estabelecer a ideia de uma guerra. Muito bem. Então, diferentemente de conflitos tradicionais, a guerra cibernética ela é assimétrica. É difícil de atribuir e pode ser travada em segredos por anos sem ser descoberta, como os casos de espionagem. Só que no caso, é uma espionagem que vai além, ou seja, ela entra dentro do sistema, descobre alguma coisa e ataca aquele sistema. E ela pode fazer imperceptivelmente. Existem ações assim como, por exemplo, espionagem cibernética, o roubo de segredos industriais ou governamentais, ataques a infraestruturas críticas, energia, saúde ou transporte, isso aí já seria uma guerra propriamente dita, se bem que seria nas estruturas críticas de energia, de saúde e transporte. Quer dizer, não é você chegar lá e explodir um hospital ou uma central elétrica ou um comboio de transporte. Não, seria você entrar na parte digital dessas companhias que provém a parte de programação, a parte digital dessas companhias e prover algum descontrole lá dentro para atrapalhar o serviço. O ataque pode ser na forma de desinformação, levar informação errada a respeito de algum órgão, de alguma companhia, e manipulação em redes sociais. Você ficar sempre puxando, colocando ideias políticas a respeito daquilo, inventando coisas e tal.
e ransomware e sabotagem de sistemas financeiros, né? O ransomware ele é basicamente uma sabotagem. Estamos em uma guerra cibernética? Essa aqui é a nossa pergunta atual. Bom, alguns dados aqui, diversos especialistas e relatores indicam que já vivemos um estado de guerra cibernética, constante inclusive, mas principalmente entre as potências globais. Alguns dos principais países envolvidos incluem, por exemplo, a Rússia, a China, a Coreia do Norte, os próprios Estados Unidos, Reino Unido e Israel. As informações que eu tenho aqui, a Rússia, por exemplo, foi acusada de ataques à infraestrutura ucranianas, como o blackout na Ucrânia em 2015, interferências eleitorais nos Estados Unidos e Europa, e também associada um grupo hacker chamado Cozy Bear, e o ataque da SolarWinds. Olha bem, esses dados teriam que ser confirmados, porque ela é acusada de ataques à infraestrutura. Eu não sei se ela os fez efetivamente, mas é mais ou menos sabido que a Rússia domina qualquer coisa nesse sentido. Os grandes países dominam. A China, por exemplo, é suspeita de espionagem industrial e militar, como o hack ao Office of Personnel Management dos Estados Unidos em 2015, campanhas de roubo de propriedade intelectual e alguns grupos que são ditos vinculados ao grupo chinês. Também tem de ser confirmado, porque como isso aí é suspeita de espionagem e de ataque, pode ser que seja uma fake news falando de um outro país, falando quem está brigando com a China, acusando a China, ou os Estados Unidos. A Coreia do Norte, por exemplo, responsável por ataques como o WannaCry de 2017, roubos a bancos como o Bangladesh Bank de 2016. Ela é acusada. Aqui está dizendo que ela é responsável. Eu confesso que não sei. Não estou defendendo esses países. Eu estou dizendo que o que foi encontrado na rede aqui pode não ser verdadeiro. Pode ser inclusive fruto das próprias guerras cibernéticas. Por exemplo, os Estados Unidos e os aliados, Reino Unido e Israel, também são acusados de realizar operações ofensivas como Stuxnet, na parceria de Estados Unidos e Israel contra o Irã, não sei se é verdade, e ataques à rede elétrica russa. Segundo o New York Times, de 2019, os Estados Unidos teria atacado programas dentro das redes das instituições ligadas à rede elétrica russa. Também não sei se é verdade. Também não sei se faz parte da guerra. Bom, o fato é que, sabendo ou não quais são os fatores, e tendo eles provados, desses que eu citei, entre muitos outros, que são suspeitas e que eu não tenho condição de afirmar que são verdade, porque isso aqui, se eu disser que isso aqui aconteceu, eu estou emprestando razão a uma coisa que eu sinceramente não conheço. Eu estou falando do assunto, não quero acusar ninguém, até porque isso não transparece na mídia. Quando aparece, a gente não sabe pela parte de quem veio a suspeita, veio o dizer da suspeita, e se houve algum comando policial, ou o FBI, ou algum organismo que tenha capacidade de comprovar factualmente aquilo ali. Eu não tenho essa informação. Mas quais são as consequências de uma guerra cibernética na atualidade? Desestabilização de infraestruturas críticas, né? Por exemplo, ataque a hospitais, a usinas, né? Isso provoca um caos social, perdas econômicas bilionárias. Segundo o informativo aqui do McAfee, crimes cibernéticos custam em torno de 1 trilhão anual à economia global. Eu tenho um outro dado sobre isso aqui. Guerra híbrida e desinformação. Manipulação de eleições, como a pretensa interferência russa nas eleições dos Estados Unidos em 2016, fato que também não foi provado. É dito, mas não é provado. E fake news que geram polarização política, isso nós estamos cansados de ver aqui. Escalas
escaladas para conflitos reais, ataques cibernéticos podem levar a retaliações militares, como o ataque israelense a um prédio em Gaza em 2019, após um hack ao sistema de água local. Não sei se isso também é verdade. Sei que existe uma guerra em Gaza, mas eu não sei se em 2019 os israelenses atacaram um prédio em Gaza e se o fizeram porque um hacker lá da Palestina, talvez, tenha feito um ataque local. Gaza na Palestina, né? Já vivemos alguma dessas consequências? Alguns exemplos. Na guerra Rússia-Ucrânia, ataques cibernéticos precederam a invasão, como o Wipeware Whispergate contra sistemas ucranianos. Essa é uma das acusações aí à Rússia. Ataques a empresas brasileiras, por exemplo, a JBS em 2021 sofreu um ataque de ransomware que paralisou operações globais. O ransomware ele é basicamente um boicote. Vazamento de dados massivos. O Facebook Cambridge Analytica de 2018 mostrou como dados podem ser usados para manipulação política. Pretensamente, o Cambridge Analytica ajudou na primeira eleição do Trump. Isso aí parece que é o mais comprovado até agora, mas vamos deixar no campo da suspeita, porque eu não fui atrás das referências. Ele citou aqui, SolarWinds Hack, ataques russo-ucrânia Reuters, custo de crimes cibernéticos, relatório McAfee e Stuxnet Wired. Citou os lugares onde ele coletou. O primeiro é o SolarWinds Hack, foi uma matéria que saiu no Washington Post. Bom, olha bem, a matéria saiu no Washington Post. A matéria é consubstanciada, ela é confirmada? Eu suponho que sim. Da Reuters, relatório McAfee, Stuxnet Wired, eu suponho que sim. Mas nós não estamos preocupados em dizer quem fez o quê. Eu estou preocupado, eu sei que isso existe e é tão subterrâneo no mundo que nós não sabemos exatamente quem está fazendo e o que está fazendo, mas a gente sente que existe esse tipo de interferência na forma por exemplo, entraram no site da Previdência, entraram no site de dados do INSS, entraram no site de dados de um outro local aí que eu não me lembro agora, e foram detidos, aquilo ali está sendo examinado e tal, para saber que tipo de informações tiraram de fora. Hoje em dia, dados vale mais do que petróleo. Conclusão, a guerra cibernética é uma realidade com ataques constantes entre nações, empresas e ataques civis. Basicamente são hackers, né? Uma outra matéria que diz o seguinte: a guerra cibernética é um conflito no ciberespaço que envolve ações ofensivas e também defensivas por nações, organizações ou indivíduos com o objetivo de negar, explorar, corromper, degradar, destruir informações e sistemas de informação de um adversário. Diferentemente de guerras tradicionais, ela não requer um embate físico direto. Ela é feita no ciberespaço, né? Podendo ocorrer mesmo em tempos de paz ou em tempos de contendas militares, conforme no caso Rússia e Ucrânia. As armas utilizadas são virtuais, são vírus, são malwares, são ataques de negação de serviços, que é DDoS, são phishings, desinformação e outras formas de exploração de vulnerabilidades em sistemas e redes. Bom, esse DDoS, por exemplo, ele entra no sistema e coloca excesso de informação no sistema, o sistema cai, então o usuário deixa de ter acesso àquilo ali. O ransomware já é um tipo de trabalho que boicota de alguma forma o sistema onde ele entrou, né? Passa informação ali dentro. O phishing é um ataque cibernético onde o criminoso se passa por uma entidade legítima, como bancos ou empresas, para obter informações confidenciais. Os phishing são coisas que chegam aí pelos nossos e-mails, né? E a própria desinformação, né? Quando aparece uma fake news a respeito de um fato que não ocorreu, quando eles fazem um vídeo, por exemplo, com IA, com a voz de uma pessoa que é conhecida,
que tem importância na mídia, ou que tem autoridade na mídia, eles fazem a voz, a IA faz a voz idêntica àquela pessoa, transmitindo uma informação, como já fizeram, por exemplo, com Drauzio Varela, e colocaram ele falando, a voz dele falando a respeito de um produto de emagrecimento, e ele veio há pouco, desmentiu na televisão, disse que ele nunca fez propaganda de nenhum produto para emagrecimento, que inclusive ele desconfia de muitos e tal, não assina embaixo de nenhum deles, não é a área de exploração dele. Então, são formas de você desinformar. E outras formas de exploração e vulnerabilidades dos sistemas em redes. Quando o camarada consegue entrar no seu computador, capturar uma senha sua, modificar um programa, ou roubar um arquivo seu que seja um arquivo que você vai fazer um lançamento de alguma ideia, corrompendo o seu arquivo. Isso são guerras, né? Baseado em fatos e artigos, muitos especialistas argumentam que nós já estamos vivendo em um estado de guerra cibernética constante, ainda que não declarada formalmente. E o mais interessante disso aí é o seguinte, é que você sabe que está acontecendo, você percebe que existem hackers no mundo todo, em instituições e entre nações, você percebe isso aí, mas nós não temos a certeza de que isso aí é um movimento. Por quê? Porque uma boa parte desse movimento é feito na Deep Web. Na Deep Web. E a Deep Web é algo que nós não temos acesso, né? Existe a Deep Web não só para essa guerra cibernética, mas existe a Deep Web também para crimes. Na Dark Web você tem crimes, que não diz respeito necessariamente a países, mas diz respeito a grupos. Bom, então é o seguinte, o ciberespaço, nele cabe muita coisa que não é razoável. Baseado em fatos e artigos, vários especialistas argumentam, então, a proliferação de ataques sofisticados a infraestruturas críticas, governos e empresas ao redor do mundo, sugere um cenário de conflito contínuo no domínio digital. Por quê? Porque essas infraestruturas, os governos percebem que estão sendo atacados quando alguma coisa para de funcionar, ou quando você observa que algum hacker entrou numa instituição e conseguiu roubar dados, como dados da Receita, que também foram roubados, ou foram visitados minimamente. Vários países têm sido apontados como atores significativos em atividades de guerra cibernética. Por exemplo, os Estados Unidos, a China frequentemente figuram nas discussões sobre capacidades ofensivas e defensivas no ciberespaço. A Rússia também é acusada de envolvimento em diversos ataques cibernéticos, incluindo ataques direcionados à Ucrânia. Outros países como Irã, Coreia do Norte e Israel também demonstraram capacidade e são considerados atores relevantes nesse cenário. Nós só não podemos dizer o que eles fizeram, porque nós não sabemos. E se aparecer isso aí, se eles descobrirem exatamente o que foi feito, por causa de ser uma guerra e de dizer respeito a documentos que são de instituições importantes em parte a parte, não será vindo a público. Então essa guerra vai ser sempre uma coisa subterrânea. A identificação precisa dos envolvidos nesses ataques cibernéticos é complexa, pois muitas vezes as ações são realizadas de forma anônima. Claro que são anônimos. E por meio de proxies. Proxies são intermediários, né? São alguns que fazem por fulano. É como se você contratasse um hacker. Você contra uma instituição qualquer, você contrata um hacker que não é você, onde você não aparece, ele faz esse ataque para você. E isso dificulta a atribuição direta. A maior parte desses ataques são feitos por proxies. As consequências de uma guerra cibernética na atualidade são imensas e podem ser devastadoras. Ataques a infraestruturas críticas, redes de energia, sistemas financeiros, principalmente sistemas financeiros, transporte, saúde, pode causar paralisações generalizadas, levar prejuízos econômicos bilionários, caos social e até mesmo perdas de vidas indiretamente. O roubo de dados sensíveis de governos, empresas e cidadãos pode comprometer a segurança nacional, a propriedade intelectual, a privacidade individual. A disseminação de desinformação e propaganda online pode manipular a opinião pública, desestabilizar processos democráticos, políticos democráticos e fomentar conflitos sociais. E isso tem acontecido. A gente não sabe a partir de quem.
mas a gente percebe que existe um comando, né? Já vivemos algumas consequências dessa guerra cibernética, por exemplo, ataque ao sistema de controle industrial iraniano com o vírus Stuxnet, que eu não sei se é verdade, mas ele está dizendo aqui, considerado o primeiro ataque crítico a uma infraestrutura industrial, um exemplo de como o ciberespaço pode ser usado para causar danos físicos no mundo real. Os ataques DDoS, que é aquilo que eu falei que ele onera a rede para a rede cair e não assistir o usuário, a desinformações direcionadas à Ucrânia em meio ao conflito com a Rússia e vice-versa, parece que os ucranianos também têm hackers que fazem lá dentro, demonstram como as operações cibernéticas são integradas a conflitos geopolíticos. Ataques de ransomware a hospitais e empresas, inclusive um dos ataques de ransomware a um hospital, fez com que a linha caísse e não se conseguisse atender algumas pessoas e uma mulher morreu numa cidade aí, num país estrangeiro que eu não estou lembrando agora, mas vai ser comentado aí para frente. A interferência em eleições por meio de campanhas de desinformação também é uma preocupação crescente, demonstrando o potencial de ataques cibernéticos para influenciar a política e a sociedade. Ele dá aqui, nesse portal, ele dá uma série de lugares onde tem essa informação, né? Ele fala aqui, por exemplo, do RTM, do HS Labs, do MIT Technology Review Brasil, Wikipedia, NordVPN, Bug Hunt, Infomoney, Marinha do Brasil, It Show, Cielo, R7, Notícias da R7, Convergência Digital, o site Outras Palavras, Governo do Brasil, Defesa, Bitstream ESG, Embratel. Bom, olha só, e tem outros aqui, é muita coisa, eu não vou ler tudo. Muito bem, então começamos por aí. Agora veja o interessante aqui desse portal. Em 13 de novembro de 2020, o Steve Morgan, que é um editor-chefe do Cybercrime Magazine, escreveu o seguinte: o crime custará ao mundo 10,5 trilhões anualmente até 2025. Mas quando que ele escreveu isso? Em 2020. Então ele está dizendo que 10,5 trilhões custará ao mundo, na data de hoje, que nós estamos em 2025, uma projeção feita a partir de 2020. Esse número, inclusive, pode até ser maior. Ele diz o seguinte: se fosse medido como um país, o crime cibernético, que deve causar danos totalizando 6 trilhões em todo o mundo em 2021, olha só, então, ele diz em 2020, ele supunha que em 2021 seriam 6 trilhões de dólares de prejuízo ao mundo em 2021 por ataque cibernético, por crime cibernético. E esse valor seria a terceira economia do mundo, depois de Estados Unidos e China. Olha só. E a Cybersecurity Ventures prevê que os custos globais com crimes cibernéticos deverão crescer 15% ao ano nos próximos 5 anos e vai atingir a cifra aproximada de 10,5 trilhões de dólares anualmente até 2025, acima dos 3 trilhões de 2015, que já foram comprovados. Isso representa a maior transferência de riqueza econômica da história, coloca em risco os incentivos para inovação e investimento e é exponencialmente maior que os danos causados por desastres naturais em um ano. E será mais lucrativo do que o comércio global de todas as principais drogas ilegais do tráfico de drogas. E a estimativa do custo de danos é baseada em números históricos de crimes cibernéticos, incluindo o crescimento recente ano a ano, um aumento drástico de atividades de hacking patrocinadas pelos Estados-nações hostis, por gangues de crimes organizados e por uma superfície de ataques cibernéticos que será da ordem de magnitude maior em 2025 do que é hoje. E isso é um fato comprovado, nós estamos percebendo aí, de lá para cá, né?
Os custos do crime cibernético incluem danos e destruição de dados, dinheiro roubado, perda de produtividade, roubo de propriedade intelectual, roubo de dados pessoais e financeiros, apropriação indébita, fraude, interrupção de curso normal de negócio após o ataque, investigações forenses, restauração e exclusão de dados e sistemas hackeados e danos à reputação de pessoas. Os Estados Unidos da América, que tem sido a maior economia do mundo, com um PIB nominal na época, de 2020, de 21,5 trilhões de dólares, hoje parece que já chega a 25, constitui um quarto da economia global. Isso ela continua sendo. O cybercrime, o cibercrime, atingiu os Estados Unidos com tanta força que em 2018 um agente especial supervisor do FBI, que investiga invasões cibernéticas, disse ao The Wall Street Journal que todo cidadão americano deveria esperar que todos os seus dados, que são informações de identidade pessoal, fossem roubados ou estivessem na Dark Web. Nem é na Deep Web, é na Dark Web, é mais abaixo. Uma parte da Deep Web, que é intencionalmente ocultada e usada para ocultar e promover atividades hediondas. Algumas estimativas estimam que o tamanho da Deep Web, que não é indexada nem é acessível por mecanismos de buscas tradicionais por nós humanos comuns, seja 5.000 vezes maior do que a web superficial. O tamanho, na realidade, existem estudos, eu já fiz um programa sobre isso, a Deep Web ela corresponde a 90%, de tudo que é web, ela corresponde a 95%. 5% está acima dos 100%, 5% é a surf, é essa que nós estamos nela aí. 95% é a deep. E dentro desses 95%, 5% é a dark, que é o pesadão. E ela tem crescido a uma taxa que desafia a qualidade e a capacidade nossa de quantificação e de prover-nos de informação. Então, por isso que eu disse nos outros dois portais que eu li, que você está lendo ali aquilo ali que é estimado, aquela acusação contra fulanos, ciclanos, Rússia, Estados Unidos, Coreia, Reino Unido, Israel, Irã, mas nós não temos certezas do que está acontecendo. Estou dizendo que não aconteceu, estou dizendo que eu não tenho como ter certeza, porque você só vai ter certeza se você tiver acesso a essa Deep, ou talvez até a Dark Web. Alguns jornalistas, alguns jornais muito fortes e importantes no mundo têm inscrições nesses lugares exatamente para navegar lá dentro e descobrir isso aí como formato de informação. Mas algumas dessas informações estão sob proteção de lei para não atrapalhar o andamento das informações, das descobertas ali dos processos. E esses processos, muitas das vezes, eles estão também no setor de espionagem de cada uma dessas companhias. Então, isso não vai vir à tona tão facilmente, será combatido no próprio submundo. Por que nós estamos fazendo isso aí? Porque hoje em dia nós estamos expostos com os nossos dados, e os nossos dados são valiosos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o telefonema que você recebe, telefonema da Previdência, você tem que fazer uma prova de vida, tecle 1, ele já sabe que você é um aposentado, ele tem os seus dados, ele tem as suas informações, ele cita seu CPF, e você não pode entrar naquilo, você não digita nada e vai atrás ou de um advogado ou da própria instituição para saber se houve aquele tipo de contato, ok? Em seu best-seller New York Times de 2016, Lights Out, A Cyber Attack, A Nation Unprepared, Surviving the Aftermath, o Ted Koppel revela um grande ataque cibernético à rede elétrica dos Estados Unidos. Não é apenas possível, ele é provável e seria devastador, que os Estados Unidos estão surpreendentemente despreparados. Veja bem, ele está falando aqui dos Estados Unidos até porque ele é americano. O Warren Buffett considera crime cibernético o problema o número 1 da humanidade, e os ataques cibernéticos uma ameaça maior à humanidade do que as próprias armas nucleares.
Em termos de paralisação de sociedade, sim, mas as armas nucleares vão promover paralisação e mortes, né, e doenças consequentes. Então, essa comparação foi meio besta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o rapaz lá escreveu esse livro lá, né, seu best-seller Lights Out, né? Aí vem essa opção de coisa aí que eu falei, o tal do Ted Koppel, revela um ataque à rede elétrica dos Estados Unidos. Essas redes elétricas, as russas também parece que foram atacadas. Os ucranianos também tiveram redes atacadas, ciberneticamente, né? E outros países também, não na sua totalidade, mas em boa parte. Então, quer dizer, todos esses sistemas que são integrados hoje em dia estão dentro dos programas, né? Estão vulneráveis a esse tipo de ataque parte a parte, porque aí não existe um exército mais forte, existe o conhecimento. É o hacker mais capacitado, é o grupo de pessoas mais capacitado que consegue fazer aquele ataque. Pode ser de um país muito pequeno em relação a um país muito grande. Então, isso aí, de certa forma, coloca todos em risco e vulnerabilidade ao mesmo tempo. O cidadão comum, o cidadão muito importante, as grandes instituições dos grandes países, os pequenos, né? Então, entidades de crime cibernético organizado estão unindo forças e na probabilidade de detecção, de detecção e deter esses ataques, e essa capacidade ela chega apenas a 0,05% nos Estados Unidos, de acordo com o relatório de risco global de 2020 do Fórum Econômico Mundial. Você vê, se nos Estados Unidos a capacidade de deter um ataque desse é 0,05%, quer dizer, é menos de 1%, é 5 centésimos de 1%, né? O que um país como o nosso despreparado pode acontecer, né? Então, ele explica aqui que o ransomware é um malware que infecta computadores e dispositivos móveis e restringe seu acesso a arquivos, muitas vezes ameaçando destruir permanentemente os dados, a menos que um resgate seja pago. Então ele é um boicote, ele é uma chantagem, né? E tem várias outras informações aqui que eu não vou dando, porque eu não vou falar, porque as informações dele aqui são informações do passado, né? Olha só, prevemos que haverá um ataque de ransomware a empresas a cada 11 segundos até 2021. Nós já estamos em 2025, então eu queria saber se isso aconteceu, né? O FBI está praticamente preocupado com o ransomware que atingem profissionais de saúde, hospitais, serviços de emergências e socorristas. Esse tipo de ataque cibernético pode impactar a segurança física dos cidadãos, americanos, por exemplo, mas de qualquer cidadão, de qualquer parte do mundo. E essa é a principal preocupação da Reb Stapleton, chefe da seção de cibersegurança da divisão do FBI e sua equipe. Bom, vamos mudar de arquivo, porque esse artigo aqui ele está com 5 anos de atraso, né? Ele está nos trazendo informações interessantes das projeções que eram tidas, mas agora nós vamos entrar num outro portal aqui chamado Cyber, uma matéria de Christian McCann, de 18 de dezembro do ano passado, 2024, né? E nós estamos, esse portal aqui, ele tem, eu não vou ler tudo porque é muito grande, mas eu vou ler os principais tópicos. Ele está dizendo aqui o seguinte: saber para onde as tendências cibernéticas estão dirigindo pode dar às empresas a vantagem de entender onde concentrar a atenção. Pô, mas nós estamos falando de empresas? Sim, que grandes empresas, grandes instituições, grandes sistemas podem ser atacados por algum motivo. À medida que nós nos aproximamos do ano de 2025, ele está falando isso em 18 de dezembro de 2024, o cenário de segurança cibernética se encontra em um ponto de inflexão crítico, onde a inovação tecnológica e as ameaças digitais convergem com uma complexidade sem precedentes. O ambiente geopolítico amplifica ainda mais esse desafio de segurança cibernética com atores estatais, nação no caso, né, e organizações criminosas aproveitando capacidades tecnológicas avançadas para perseguir seus objetivos estratégicos, né? E
as inteligências artificiais surgem como uma faca de dois gumes nesse cenário em evolução, porque ela oferece simultaneamente poderosas capacidades de nos defender, mas também apresenta vetores para ataque, né? E permite, inclusive a inteligência artificial, ela tem um probleminha, que às vezes ela traz uma informação inverídica que ela buscou na rede e que não teve um filtro, né? Eu agora me deparei, antes de fazer o vídeo, numa leitura que eu fiz aqui, me deparei com uma informação que estava errada, que foi citado um grande jornal que deu uma informação a respeito de um país e aquela informação não era com relação àquele conteúdo, nem era com relação àquele país. E então eu vi que ela tinha cometido um erro, alguém escreveu alguma coisa errada lá, ela buscou aquilo. Então quando você pensa em inteligência artificial, por exemplo, mesmo aqueles que fazem uso, às vezes que tem uma informação e passa para disseminar aquilo ou para retaliar em função daquela informação, pode retaliar a partir de uma informação errada. É muito complicado isso, né? Então, essa corrida armamentista tecnológica, vamos chamar assim, exige que as organizações não apenas entendam essas ameaças emergentes, mas também desenvolvam estratégias de segurança proativas e adaptáveis que possam antecipar e mitigar riscos potenciais. Com isso em mente, ele faz exame de 10 principais previsões de segurança cibernética aqui. Primeiro, a arquitetura da malha de segurança cibernética. A arquitetura representa uma abordagem transformadora para a segurança empresarial, indo além de mecanismos tradicionais de defesas isolados. Desenvolvida pela Gartner como uma tendência tecnológica e estratégica, ela oferece às organizações um ecossistema de segurança flexível, colaborativo, que pode se adaptar à natureza cada vez mais distribuída das infraestruturas digitais modernas. O que ele está querendo dizer aqui? Que existe uma empresa, e existem outras naturalmente, lá na América e aqui no Brasil, em que você pode ter uma arquitetura de malha de segurança cibernética. Essa segurança, para mim, ela deveria ser colocada mais em nível de governos, de instituições. Por exemplo, sites da Previdência, site da Receita Federal, os dados que tramitam lá dentro, os sistemas ligados a essas instituições, a essas instâncias. Por quê? Porque é ali que precisa de defesa. Mudanças regulatórias em torno do ransomware. Em 2024, o cenário global de segurança cibernética testemunhou ameaças de ransomware sem precedentes, com a regulamentação sendo preparada para esse aumento. O ano marcou uma escalada significativa nas respostas governamentais, com jurisdições implementando medidas rigorosas para combater a crescente ameaça de extorsão cibernética. Porque o ransomware ele funciona como uma estratégia ele sequestra um dado e depois te cobra, né? Ou ele te dá um prejuízo puro e simples por algum motivo, né? A União Europeia emergiu como pioneira na regulamentação da segurança cibernética com a entrada em vigor da Diretiva de Segurança de Redes e Informação. O Brasil precisa de fazer isso aí. Estados Unidos também adotaram uma postura mais agressiva, com o Departamento do Tesouro sancionando bolsas de criptomoedas que facilitavam pagamentos de resgate e autoridades policiais internacionais colaborando para interromper grandes infraestruturas de ransomware. Quer dizer, percebendo onde é que estava tendo uma estratégia de extorsão e bloqueando aquilo ali e indo atrás dos criminosos, né? A geração de IA em segurança cibernética. A IA de geração, ela representa um paradigma tecnológico transformador em cibersegurança, oferecendo recursos sofisticados que remodelam fundamentalmente os mecanismos de defesa digital. Ela permite que profissionais de segurança transitem de um gerenciamento de ameaças reativo para um proativo, ou seja, em vez de você reagir a uma coisa que já está acontecendo, você se antecipar a ela. A IA pode ser treinada para isso, utilizando modelos avançados de aprendizado de máquina, né? Computação quântica e criptografia. Bom, o advento da computação quântica representa um momento crucial da segurança criptográfica, desafiando fundamentalmente as metodologias das atuais criptografias. Os computadores quânticos utilizam princípios da física quântica, como superposição e emaranhamento, permitindo-lhes executar tarefas computacionais complexas que levariam anos para ser concluídas por computadores clássicos. Mas esse salto tecnológico representa um risco significativo para os algoritmos das criptografias atuais.
particularmente os sistemas criptográficos assimétricos como o RSA, que dependem da dificuldade computacional de fatorar grandes números primos. Então, se a física quântica consegue, se os baseados, o computador quântico consegue, baseado na física quântica, fazer a coisa com uma velocidade maior, ele pode servir de ataque às atuais criptografias, né? Claro que ele pode criar criptografias indevassáveis, mas ele pode, nas mãos erradas, atuar contra as atuais criptografias. A criptografia quântica surge como uma resposta sofisticada a esses desafios tecnológicos emergentes. Ao utilizar as leis imutáveis da mecânica quântica, ela oferece uma abordagem revolucionária para a comunicação segura. A distribuição quântica de chaves, que é a QKD, que é a pedra angular dessa abordagem, permite a transmissão de chaves secretas entre partes com um nível de segurança sem precedentes. Qualquer tentativa de interceptação ou espionagem no canal quântico é imediatamente detectável, pois o ato de observação altera fundamentalmente o estado quântico, né? Então, se o cara fizer uma tentativa, ele já colocou lá um dispositivo que vai fazer uma intervenção, essa intervenção vai mudar o estado quântico, então ele não consegue penetrar. Bom, maior foco na segurança das internet das coisas. O cenário de segurança da internet das coisas passará por uma profunda transformação e já tem passado desde 2024, com órgãos reguladores e fabricantes de tecnologia intensificando seus esforços para estabelecer os ecossistemas digitais. Vulnerabilidade das redes 5G. O panorama de segurança das redes 5G revela um terreno complexo de desafios tecnológicos emergentes e potenciais vulnerabilidades. Pesquisadores identificaram preocupações significativas de segurança inerentes a essa arquitetura de rede, particularmente em relação à sua infraestrutura descentralizada e baseadas em softwares. Ao contrário das gerações anteriores, a 5G apresenta uma superfície de ataque mais ampla, devido à sua dependência de redes definidas pelo software SDN e virtualização das funções de rede NFV, o que introduz novos riscos à segurança cibernética. Especialistas identificam diversas vulnerabilidades críticas que podem comprometer a integridade das redes. Entre elas estarão os vetores de ataques sofisticados, como intrusões tipo Man in the Middle, que é chamada de MID-M, que podem interceptar a comunicação entre dispositivos e potencialmente violar a confidencialidade de dados. Então nós temos que tem que haver um suporte para as internet das coisas para não sofrer esse tipo de ataque, né? E é preciso criar múltiplos pontos. Desculpa que eu me perdi aqui. O suporte às redes de diversos dispositivos por meio de tecnologia de capacidade reduzida cria múltiplos pontos de entrada e potenciais para agentes mal intencionados. Então nós temos que cuidar disso aí. Guerra cibernética patrocinada pelos Estados. A guerra cibernética patrocinada pelos Estados representa uma forma sofisticada e cada vez mais prevalecente de conflito digital. E os conflitos daqui para frente eles serão muito mais digitais, porque você consegue atingir o âmago de certas coisas por dentro, né? Por isso que também as capacidades de defesa vão se tornar muito importantes. Técnicas avançadas de ransomware. Em 2024, o cenário de ransomware passou por uma profunda transformação caracterizada por estratégias de extorsão cibernética cada vez mais sofisticadas. Os agentes de ameaças evoluíram além de ataques tradicionais baseados em criptografia, sendo pioneiros em técnicas de extorsão dupla e tripla, que aumentam exponencialmente a pressão sobre organizações visadas. Eles fazem isso sobre organizações. Arquitetura de confiança zero. A arquitetura Zero Trust representa uma mudança de paradigma e segurança cibernética, reinventando fundamentalmente a proteção de redes para ambientes digitais contemporâneos. Ela opera com base no rigoroso princípio do nunca confiar, sempre verificar, em que cada usuário, dispositivo e fluxo de tráfego de rede deve ser continuamente autenticado e monitorado. Hoje em dia, quando você entra em algumas plataformas que você usa, eles pedem para você fazer mais de uma verificação, né? O que é um pouco enjoado. E às vezes usando até mais de uma senha e te manda uma senha temporária para você entrar lá dentro. Eu não gosto muito disso não, porque quem trabalha com internet, toda hora está dentro de plataforma, né? Os ataques cibernéticos com a tecnologia de IA, isso também existe. O cenário de segurança, eu já falei sobre isso, o cenário de segurança cibernética foi drasticamente transformado pelo surgimento de ataques cibernéticos com a tecnologia do IA.
representando uma ameaça sofisticada e cada vez mais complexa para organizações de todo o mundo. Os agentes de ameaças agora utilizam inteligência artificial para criar ataques complexos, personalizados, capazes de penetrar até mesmo defesas digitais robustas com precisão sem precedentes. Essas incursões cibernéticas avançadas se manifestam por meio de múltiplas técnicas sofisticadas. Por exemplo, a Gen AI permite a criação de e-mails de phishing altamente convincentes, que podem ser gerados em poucos segundos ignorando os protocolos de segurança tradicionais. Notavelmente, algoritmos da IA agora podem gerar um malware polimórfico que adapta dinamicamente seu código-fonte para evitar a detecção. Quer dizer, ele consegue passar pelo sistema, tornando os sistemas antivírus tradicionais significativamente muito menos eficazes, né? Por quê? Porque ele começa a conhecer aquele mecanismo, porque a IA ela aprende com os mecanismos. O potencial de ataques baseado em IA vai além dos domínios digitais, com capacidades emergentes para manipular infraestruturas físicas. Pesquisadores identificaram desenvolvimentos preocupantes, como hackers usando grandes modelos de linguagem para gerar scripts que podem comprometer sistemas ciberfísicos, como infraestrutura de tráfego, veículos e até mesmo redes elétricas. Quer dizer, eles podem criar o caos. Essa evolução representa um salto quântico da complexidade das ameaças cibernéticas, exigindo estratégias defensivas igualmente sofisticadas dos profissionais de segurança. Bom, eu disse isso tudo aí e você hoje vai dormir um pouco mais preocupado, né? Só que eu acho o seguinte, eu tive vontade de ler isso aí porque tenho lido muito sobre esses ataques e acho realmente que, direta e indiretamente, nós estamos envolvidos quando as coisas começam a atacar nossos governos, as nossas instituições, nossos sistemas, sistema bancário, quando eles conseguem chegar aos nossos e-mails, quando eles conseguem criar plataformas que você diz que são idênticas às onde você entra e você pode cair ali. Mesmo que você seja o sujeito mais desconfiado do mundo, mesmo que as plataformas exigem uma série de verificações, significa que a coisa tem que ser muito monitorada e a coisa tem que ser muito regulamentada, né? Tem que haver uma preocupação. Se existem, sempre existiram criminosos, então existem policiais, né? Eles têm uma rede sofisticada para poder ir contra o crime organizado ou contra o criminoso comum ou contra um criminoso muito esperto, né? A mesma coisa acontece nas redes, né? Você tem que ter profissionais dessa área muito bem treinados, porque existem os espertos do lado de lá que também são muito bem treinados. É uma guerra, infelizmente é uma guerra. Bom, então eu cheguei ao final desse programa, agradeço a sua atenção. Espero que esse programa tenha te ajudado em alguma coisa. Eu fiz aí uma miscelânea de portais, né? Li várias coisas muito rapidamente, mas esse é o panorama do que nós estamos vivendo. Espero voltar a esse assunto daqui mais algum tempo, quando a gente tiver informações mais precisas de algumas coisas que já estão sendo feitas, principalmente em nível de governo e principalmente no governo aqui do Brasil, que parece que nós deixamos essas coisas um pouco de lado. Muito obrigado e até o próximo programa pontuando com um assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.